Malaquias. Quem achou, diga glória a Deus. Abacuque, irmãos, capítulo 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Sigionote significa choro em voz alta, chorar alto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Fecha seus olhos e vamos uma vez mais falar com o Senhor, a fim de que esta palavra, ela encontre morada no seu coração nesta noite e venha produzir resultados, meus irmãos e irmãs. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, Pai da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós reunimos aqui nesta noite de adoração, de proclamação, de comunhão. Te louvamos porque a presença do Teu Santo Espírito é real neste lugar, Senhor. Já o louvamos através dos cânticos, dos hinos. Agora queremos, Pai, ouvir uma palavra da Tua parte. Palavra esta, Senhor, que venha trazer mudança à nossa vida neste lugar, Senhor. Que o Senhor ministre ao coração da Tua igreja. Que o Senhor fale ao nosso coração aqui nesta noite, neste lugar, Senhor. E que a honra, a glória e o louvor seja exclusivamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Amados irmãos, podeis sentar. A maior necessidade da igreja é simplesmente a igreja viver um verdadeiro avivamento. Quando olhamos, irmãos e irmãs, para o decorrer da história, nós vemos que boa parte dos avivamentos aconteceram no período de grande escassez e também de sequidão espiritual. Mas afinal de contas, o que é avivamento? A palavra avivamento significa tornar mais vivo. A palavra avivamento também significa animar-se, deixar vivo. No sentido espiritual, irmãos, é a pessoa do Espírito Santo ministrando vida àquilo que está morto ou que está prestes a morrer. E nesta noite, sucintamente, eu quero falar com a igreja acerca de 3 condições para recebermos um avivamento. Mas deixa eu perguntar aqui, quantos aqui desejam uma igreja avivada? Levanta as mãos e diga glória a Deus. Agora, quantos aqui desejam uma vida avivada? Diga amém. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos uma igreja avivada, mas nós não estamos avivados. Entende isso? E o desejo de Deus para a sua igreja é que todos nós venhamos viver um verdadeiro, irmãos e irmãs, avivamento. Porém, há 3 condições para recebermos este avivamento da parte de Deus. A primeira condição, irmãos, para recebermos um avivamento, se de fato ansiamos, se de fato aspiramos, desejamos o mover, o encher do Espírito Santo nas nossas vidas,
se desejamos de fato viver a vida plena, abundante no Espírito, irmãos e irmãs, primeiramente, é necessário olharmos para nós mesmos. Às vezes, nós esperamos um avivamento lá, meu irmão, e esquecemos muitas das vezes de olhar para nós. E eu pergunto para você que aqui está nesta noite: como que está a sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã? Como eu falei, às vezes nós olhamos para fora, olhamos para a igreja, esperamos este avivamento por parte do pastor, esperamos o avivamento por parte de quem ora, de quem prega, de quem canta, e às vezes esquecemos simplesmente de olhar para dentro de nós, para as nossas vidas, meus irmãos e irmãs. O avivamento, ele não começa lá fora. O avivamento simplesmente tem que começar, meus irmãos e irmãs, aqui dentro. Por isso que o melhor culto para que haja um despertamento, um avivamento nas nossas vidas, é o culto de celebração da ceia do Senhor. Porque nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que antes de comermos do pão e bebermos do cálice, ele aconselha dizendo: examine-se, pois, quem, gente? A si mesmo. Então, se de fato desejamos um avivamento, nós estamos no momento mais propício para que haja esse despertamento, esse avivamento nas nossas vidas, meus irmãos e irmãs. Ele diz que nós devemos examinarmos a nós mesmos se de fato estamos na fé, meu irmão. Há alguém na fé aqui nesta noite? Veja que a palavra de Deus primeiramente nos diz para examinarmos a nós mesmos. Eu volto a perguntar: como que está a sua vida espiritual, meu irmão? Será que nós não precisamos de fato de um verdadeiro avivamento? Será que nós não estamos passando por um período de sequidão, de frieza, de apatia, de escassez espiritual, meu irmão, minha irmã? Quer ver uma coisa? Você já foi mais crente do que tem sido nos dias de hoje. Você já foi mais fervoroso. Você já estudou mais a palavra, você já congregou mais, você já buscou mais a presença de Deus. E às vezes nós estamos esperando o avivamento na igreja, mas esquecemos de olhar para as nossas vidas, irmãos. O avivamento, ele tem que começar de mim, ele tem que começar de nós, igreja do Senhor. Nós encontramos o salmista no Salmo 139 dizendo: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Nós encontramos o profeta Isaías no decorrer do seu livro. Ele inicia o seu livro dizendo: ai dos bêbados, ai dos idólatras, ai dos que cometem adultério, ai dos que chamam o bem pelo mal. Mas quando o profeta Isaías se deparou com a glória de Deus, no capítulo 6, em que está registrado que no ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele diz que a glória e o séquito do Senhor enchia o templo, a fumaça, o fulgor da glória, a Shekinah de Deus tomava aquele ambiente, irmãos e irmãs.
E ele tem a visão de anjos que voavam ao lado do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Naquele exato momento que ele se depara com a santidade, a glória de Deus, ele vê, irmãos, o seu estado pecaminoso. Ele diz: ai de mim agora, não é ai dos bêbados, não é ai dos adúlteros, mas ele vai dizer: ai de mim que vou morrendo, porque os meus olhos viram o rei. Ai de mim porque eu sou impuro de lábios e habito em meio a um povo de lábios impuros. O avivamento na vida do profeta Isaías só acontece, irmãos, quando ele olha para si e vê o seu estado pecaminoso. E se de fato desejamos um avivamento da parte de Deus, meus irmãos e irmãs, precisamos olhar para nós, precisamos ver se há algum caminho mal nas nossas vidas, se há algum embaraço, se há algum impedimento, se há algum pecado. Precisamos de uma vez por todas abandonar esses atos e assim buscar de Deus um avivamento para as nossas vidas. A situação do filho pródigo só mudou quando ele caiu em si. Lembra da situação do filho pródigo? A Bíblia diz que aquele filho, ele deixa a casa paterna, ele deixa aquele ambiente de comunhão com o pai, e simplesmente se desvia, se afasta, a ponto, irmãos, de parar lá numa pocilga, num chiqueiro, e ele desejava alimentar daquelas alfarrobas. Ele estava fora de si. E assim também acontece quando nós nos afastamos da presença do Senhor. Isso simplesmente acontece com as pessoas quando abandonam a casa paterna, abandonam a comunhão, abandonam o Senhor. Ele está fora de si, igreja. Mas diz que lá naquela situação deplorável, diz o texto sagrado que o filho pródigo caiu em si. Ele diz: ó, quantos empregados do meu pai têm do bom e do melhor, e eu aqui pereço de fome. E ele, caindo em si, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como um dos teus empregados. Diz o texto sagrado que este filho não fica somente no pensar, meus irmãos, mas ele levanta, sai daquela situação, e ele vai em direção ao pai, e o pai de longe o avista, o abraça, mesmo maltrapilho e cheiroso. O que há ali é uma restauração, um reavivamento na vida daquele filho. E eu pergunto mais uma vez, irmãos, como que está a sua vida diante de Deus? Será que você também não necessita desse despertamento, desse avivamento nesta noite? Mas há também uma segunda condição para recebermos o avivamento. É necessário que, se de fato desejamos um avivamento, igreja, é necessário um retorno sincero à palavra de Deus. Não há avivamento, igreja, sem a palavra de Deus. E eu quero te perguntar nessa noite: qual foi a última vez que você pegou folheando as Escrituras Sagradas? Qual foi a última vez que você se pegou desbruçado, orando, pedindo Deus para revelar suas verdades por meio das Escrituras Sagradas? Eu te digo que não há avivamento, não há despertamento sem a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. Meditando, eu me deparei com a vida do rei Josias, rei de Judá, que começou a reinar com apenas 8 anos de idade. E diz o contexto que naqueles dias, irmãos, do rei Josias, a Bíblia, a Torá, a lei estava perdida. Imaginando, irmãos, quantas são as pessoas também que perderam as suas Bíblias.
Quantas são as igrejas que a centralidade da igreja não é mais a Bíblia, não é mais a palavra, prega-se sobre todas as coisas, em muitas das igrejas, mas esqueceu-se a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Mas a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias estava procurando algumas coisas no templo, e ele acha o livro da lei. E ele diz então: achei o livro da lei, meus irmãos e irmãs. O contexto dos dias de Josias diz que o povo estava entregue à idolatria, o povo estava entregue à prostituição, a corrupção havia tomado conta por boa parte da população do reino de Judá, e é isso que acontece, irmãos, quando nós deixamos a palavra de Deus de lado. Quando nós deixamos de folhear, de meditar nas escrituras sagradas, meus irmãos, você pode ter certeza que você vai se dar ao pecado, você vai se apegar às coisas deste mundo com intimidade. Diz o texto sagrado, irmãos, que o guia do sacerdote encontra, e ele diz: achei o livro da lei, achei a escritura sagrada. Talvez alguém que nessa noite que precisa voltar a escritura sagrada, voltar a ler, voltar a folhear, voltar a meditar como no manancial da vida, igreja. Ele diz, o texto diz que logo quando ele acha o livro da lei, ele vai até o rei Josias, e o sacerdote então começa a ler a lei, a Torá, a palavra de Deus para o rei Josias. E quando ele lê aquelas palavras de Deus falando sobre a ira, a Bíblia diz que o rei Josias, ele amargamente, ele rasga suas vestes, se lança no chão, dizendo: nós temos pecado, nós temos falhado diante do Deus Todo-Poderoso. E o que acontece depois disso aí, igreja? É um verdadeiro avivamento. Se nós desejamos um avivamento sincero, verdadeiro, precisamos, igreja, voltar às escrituras sagradas. Eu não sei se vocês já ouviram a história daquela irmã que veio à igreja, e ela pegou a sua Bíblia, e ela chegou em casa e foi procurar os óculos, e ficou um ano, irmãos, procurando óculos. Cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Depois de um ano, ela sentiu o desejo de ler a escritura sagrada. E quando ela abre a escritura sagrada, está lá os óculos, meus irmãos e irmãs, depois de um ano. E a minha oração nessa noite, quem sabe, é que você esqueça o seu celular dentro da escritura sagrada, dentro da Bíblia. Você já reparou, meus irmãos, quantas das vezes nós olhamos para isso aqui, quantas das vezes nós paramos para ver as atualidades das redes sociais, e às vezes não paramos, amados irmãos, para meditar nas escrituras sagradas, nos voltarmos à palavra do Senhor. Olha que palavra do salmista no Salmo 119, 97, ele expressa a sua devoção, seu apego à palavra de Deus, dizendo: Senhor, quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite, quanto amo a tua lei. Nós precisamos amar a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Olha a experiência do salmista Davi no Salmo 39, versículo 3, ele diz que quando meditava na palavra de Deus, embraseou dentro do meu peito, um fogo se ateou dentro de mim. É isso, irmãos, que a palavra de Deus proporciona a nós, um avivamento, um despertamento. Nós precisamos retornar às escrituras. Se a igreja de fato deseja viver uma vida avivada, não há, igreja, avivamento sem um retorno genuíno à palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, se de fato desejamos um avivamento, é necessário oração, igreja. Primeiro eu falei que para que haja um avivamento em nós é necessário olharmos para as nossas vidas.
E às vezes é costume nós pararmos no culto de ceia, olhar para a vida de A, para a vida de B, dizer aquele irmão vai participar da ceia, vai participar do pão e do cálice, e às vezes, irmãos, nós esquecemos de olhar para as nossas vidas, analisarmos a nossa vida espiritual, como estamos perante o Deus Todo-Poderoso, igreja do Senhor. Se necessitamos de um avivamento, de fato precisamos da palavra, mas em terceiro é necessário oração, igreja. Sem oração não há avivamento. Vamos repetir isso: sem oração não há avivamento. Mais uma vez, sem oração não há avivamento, igreja. Se de fato você deseja uma vida avivada, é necessário que você pague um preço de oração, mas não é qualquer oração, é a oração acompanhada de quebrantamento e de adoração ao Senhor. Jesus Cristo, antes de iniciar seu ministério com as grandes multidões, irmãos, passou 40 dias e 40 noites em oração. E às vezes nós queremos iniciar algo na obra de Deus sem oração não há avivamento, igreja. Nós hoje estudamos a vida do apóstolo Paulo e vemos que Paulo orava sem cessar, dia e noite, buscando fervorosamente a presença do Senhor. Quando olhamos para a história, nós encontramos um famoso pregador chamado Jonatas Edwards. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar, ou de ler, ou de ver, ou de ouvir a biografia de Jonatas Edwards. E ele pregou um famoso sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Diz que ele orou 3 dias a fio, irmãos, para pregar essa mensagem na igreja. Ele buscava fervorosamente ao Senhor. E diz que o dia que ele assumiu ali o púlpito da igreja para pregar este sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que as pessoas, antes mesmo de pregar o sermão, foi o único sermão de Jonatas Edwards, que ele não conseguiu completar essa mensagem, meus irmãos. Ele pregava sobre a ira divina, ele pregava sobre o juízo de Deus, sobre os pecadores. E diz que ele pregava, irmãos, com tanto fervor, que as pessoas saíam dos seus bancos e vinham se jogando ao altar, gritando: salva-me, como serei salvo da ira do Senhor. Diz que quando ele pregava, ouvia-se ruivos de como que mulher gritando em dores de parto, irmãos, chorando, implorando perdão e a misericórdia de Deus. Diz que algumas pessoas, ao ouvir Jonatas Edwards, as pessoas começavam a agarrar nos bancos e não ousavam olhar para baixo, porque o chão era como fogo, irmãos, e as pessoas atemorizavam, entregavam as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, precisamos orar para que haja este avivamento na nossa vida. Precisamos orar, igreja. Sem oração não há avivamento, igreja do Senhor. Os grandes homens, como Charles Randall Spurgeon, ele diz que sempre que Deus deseja realizar algo grande, Ele convoca o seu povo para a oração. Se desejamos de fato um avivamento, oração, avivamento, despertamento, igreja, nós precisamos nos voltar para Deus. Olha aqui que Agostinho de Hipona falou que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Qual é o anseio de seu coração, igreja? Qual é o seu anseio nesta noite, irmão? Como nós precisamos, irmãos, experimentar de Deus este avivamento. Talvez você entrou aqui por aquelas portas, quem sabe você se encontra frio espiritualmente, apático, sem força para orar. Você vem à igreja capengando, alguém tem que estar te incentivando, te empurrando a vir à igreja. Meu irmão, basta com isso. É noite de você experimentar um avivamento da parte de Deus neste lugar.
O céu se encontra aberto sobre a nossa cabeça nessa noite. Deus está pronto a derramar da sua graça, derramar do seu poder, derramar de um avivamento sobre nós, igreja. É por isso que a palavra de Deus diz: lembra-te de onde caíste, volta, arrependa-te, volta ao primeiro amor. Há pessoas aqui nesta noite que precisam retornar, voltar às primeiras práticas, igreja, voltar à oração. Você abandonou a oração de madrugada, irmão, você abandonou a intercessão, você abandonou a palavra de Deus. Você precisa nessa noite de um despertamento. Jovem, você precisa de um avivamento nesta noite. Irmãs, eu falo com aperto no coração nesta noite. Oxalá, se essa igreja pegasse fogo, em vibracidade, em vida, em avivamento para a glória de Deus. Mas é necessário que você anseie por isso. É necessário que este seja o anelo do seu coração, que seja o anseio da sua alma. É necessário você olhar para si. É necessário você voltar-se para a palavra de Deus. É necessário você buscar a Deus em oração, quebrantando a sua vida. Deus e os céus se encontram abertos nesta noite. Diz em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, meus irmãos, é orar, e esse céu descortina, e a graça de Deus desce. É orar, e a ação do Espírito Santo é manifesta sobre as nossas vidas. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu encerro, irmãos, essa palavra para celebrarmos a ceia nessa noite, perguntando: para quem este avivamento? Será que este avivamento era somente para a igreja apostólica? Será que este avivamento era somente para o início da igreja primitiva, somente para pastores, líderes, evangelistas, missionários? Não, meus irmãos. O avivamento é para você que aqui está nessa noite, mãe, pai, jovem, criança e adolescente. Quanto a isso, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 39, diz: porque a promessa pertence a vós, pertence aos vossos filhos, a todos quantos estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado pelo Senhor, você foi escolhido pelo Senhor. Então a promessa de um derramamento do Espírito Santo, eu te digo, é para você que aqui está nessa noite. E você tem duas decisões: você ouve essa palavra e volta para a sua rotina semanal, como se não tivesse ouvido nada, sem transformação, sem impacto algum na sua vida. Volta para a sua rotina, vivendo, comprando, negociando, namorando, trabalhando, meu irmão, a sua vida normal. Ou simplesmente você recebe graça de Deus sobre a sua vida nesta noite, ou simplesmente você recebe de um avivamento nesta noite, da unção do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite. Abacuque está orando: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E é momento, irmãos, de nós não orarmos para Deus avivar a sua obra. É momento de nós orarmos, dizer: Senhor, aviva a minha vida, Senhor, aviva a minha vida, aviva-me, faz-me de um crente avivado na sua presença. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Avivamento, irmãos, é algo que está no coração de Deus. Avivamento é questão de sobrevivência para a igreja. Avivamento, igreja. E você pode experimentar deste avivamento nesta noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão, uma introspecção sobre a sua vida nesta noite. Quero convidar você a analisar como que está a sua vida espiritual neste lugar, meu irmão, minha irmã. Será que você não precisa de um avivamento?
Será que você não precisa desse despertamento nesta noite? Será que a sua vida não está muito parada, irmã? Será que a sua vida não está muito estagnada, irmão e irmã? Será que de fato você não está precisando da chama viva do Espírito Santo? A palavra